Olá, me chamo Israel e nessa videoaula irei explicar sobre o Expansive Space Trees, ou então árvores de espaços expansivos, também conhecido como EST. Essa estratégia foi inicialmente proposta em 1999 e nessa época já existiam planejadores como o RPP que se baseiam em campos potenciais. E essa é uma estratégia que possui bons resultados de maneira geral, porém há vários casos que seu desempenho é afetado por causa de mínimos locais, né? Além disso, já existiam planejadores multi-carry muito eficientes para tarefas realizadas em um mesmo ambiente, porém ele tem um custo muito alto na etapa de construção do roadmap, né? Então, o algoritmo EST ele se propõe a resolver problemas do tipo single carry, de modo que um caminho entre duas configurações quaisquer seja encontrado rapidamente. O funcionamento desse algoritmo pode ser resumido em três etapas, né? A primeira dela é da criação de duas árvores, T-init e T-goal, uma originada na configuração inicial do robô e outra na configuração final, tida como objetivo. E a segunda etapa consiste então em encontrar nós ao redor dos nós já existentes dessas árvores, com o objetivo de aumentá-las. E por último, conectar essas duas árvores aqui. A gente pode descrever o funcionamento do ST com dois algoritmos. O primeiro deles é a de construção da árvore, também responsável pela amostragem dos nós. Esse algoritmo ele tem como entrada uma configuração Q0 de uma árvore qualquer, ou seja, pode ser T-init ou então Q-goal, e o número n, que é utilizado para dizer quantas tentativas serão feitas para expandir a árvore. E a sua saída é uma árvore, é a árvore expandida, né? Então, como é que funciona essa etapa, né? A gente usa uma função de densidade, de probabilidade, chamada de π, para escolher uma configuração que já está na árvore. Então, são mostrados com uma distribuição uniforme diversas configurações que rende na vizinhança de Q. E por fim, o planejador ele tenta conectar esses dois pontos e caso tenha sucesso, a árvore é expandida com esse ponto que rende usando o algoritmo extend. E a gente vai ver esse algoritmo mais adiante. Uma diferença entre o PMR e o EST é que no EST só são adicionados pontos que são encontrados no espaço de configuração livre de obstáculos. Ou seja, existe um caminho da raiz da árvore para todas as configurações dela. Um ponto que se deve ter atenção na implementação dessa estratégia é na escolha da função de probabilidade e uma vez que a eficiência do algoritmo depende dela. Nessa imagem aqui da esquerda é possível ver a diferença entre uma amostragem não balanceada e uma balanceada. Observa que nesse segundo caso o espaço de configuração é uniformemente explorado, né? E um outro problema que pode surgir é em passagens estreitas. No caso ilustrado aqui à direita, apenas um conjunto de pontos específicos garantem um caminho entre essas duas regiões, essa região da esquerda e essa região aqui da direita. Então é preciso que os pontos eles sejam escolhidos de uma forma aleatória, uniformemente distribuídos, né, de modo que tenhamos a garantia de que esse conjunto de pontos específicos sejam amostrados. Uma boa escolha de função de probabilidade é baseada na escolha de configurações em vizinhança que não são densas, né? O que isso significa, né? Significa na escolha de uma região que não existem muitas configurações ali perto dela, né? Então, seja WQ uma função utilizada para medir a densidade da vizinhança da configuração Q. Então, a gente pode usar essa função da seguinte maneira, né? Escolha um nó Q com probabilidade 1 sobre WQ de ser escolhido e amostre K pontos ao redor desse nó Q. No nosso exemplo, esses K pontos são esses pontos aqui em verde água, né?
Então, para cada ponto y desse conjunto K de pontos amostrados, calcule wy, e calculando esse wy, a probabilidade desse nó vai ser 1 sobre wy, ou seja, vai ser o inverso da densidade da região, né? O primeiro candidato aqui é esse ponto y1, e ele possui 5 nós na sua vizinhança, né? São esses aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? Desse jeito, wy1 é igual a 5, então a probabilidade dele vai ser 1/5. O segundo ponto é o y2, possui 2 pontos na sua vizinhança, que é o ponto Q e o próprio y2, né? O último ponto é y3, que possui 3 pontos na sua vizinhança, ele mesmo, ponto Q e esse ponto aqui, verde. E então, após a gente calcular a probabilidade de todos esses K pontos, a gente vai escolher o ponto a ser adicionado com base nas seguintes verificações, né? O que possui a maior probabilidade, que está no espaço de configuração livre de obstáculos e possui um caminho até Q. Então, o ponto que cumpre todos os requisitos é o ponto y2. Então, ele é adicionado à árvore. No nosso caso, todos os pontos aqui estão no espaço de configuração livre de obstáculos e também possuem um caminho até aqui. Então, o que foi utilizado para escolher esse ponto foi a probabilidade dele, né? Foi maior do que os outros. Por fim, iremos ver o algoritmo extend, que é utilizado na etapa de fusão das árvores, né? Ele tem como entrada uma árvore e também uma configuração Q dessa árvore, que é de onde se deseja crescer a árvore. E a saída vai ser um ponto QNIL na vizinhança de Q, ou então vai ser NIL no caso de falha, ou seja, em que não foi possível adicionar um novo ponto à árvore, né? A etapa de fusão das árvores funciona assim. Uma configuração Q da árvore T-init é usada para gerar uma nova configuração. E caso um novo ponto QNIL seja adicionado a T-init, o planejador ele tenta conectar esse ponto QNIL aos pontos mais próximos de TGOAL, que é a árvore que é originada no objetivo, né? No nó que é tido como objetivo. Caso o planejador tenha sucesso, as árvores são conectadas e um caminho entre QInit e QGoal será retornado. Caso contrário, as árvores são trocadas e o processo é realizado novamente. Ou seja, ao invés da gente usar TInit aqui, a gente vai usar TGoal. E iremos escolher um ponto, uma configuração Q de TGoal e realizar todo esse mesmo processo, né? E esse processo vai ser realizado por um número específico de vezes, né, definido pelo usuário. Nessa imagem aqui, podemos ver o processo de fusão das duas árvores, né? Veja que o planejador, inicialmente, ele tenta conectar esse ponto Q da árvore TInit até o ponto X, que é da árvore TGoal. Porém, há um obstáculo no meio do caminho, então não é possível realizar essa conexão. Então, o planejador ele tenta conectar esse ponto Q a um outro ponto da árvore de TGoal, que é esse ponto Y aqui. Como o caminho ele é livre de obstáculos, as duas árvores são conectadas com sucesso. Então, temos um caminho entre QInit e QGoal, que é esse aqui, estou destacando. Este foi o algoritmo EST. Obrigado a todos que assistiram e até uma próxima aula.